Quando a gente pensa em uma revolução na educação no século XXI, o que vem à cabeça? Tecnologia, talvez? Inteligência artificial? Bom, hoje a gente vai mergulhar num material que joga uma luz bem diferente sobre essa questão, com uma resposta, digamos, provocadora. Ok, vamos lá. O ponto de partida de toda essa análise é essa pergunta aqui no cartaz. A gente está vivendo uma segunda reforma ou uma terceira revolução educacional? O material que a gente está explorando hoje usa essa questão para nos levar para um debate bem mais fundo sobre o futuro do aprendizado. Então, para a gente entender o que o material de origem chama de terceira revolução, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para as duas que, segundo ele, vieram antes. A história contada aqui é que a educação no Ocidente tem raízes muito, muito profundas na fé. E essa linha do tempo aqui deixa isso bem claro. As duas primeiras grandes transformações na educação ocidental foram, de acordo com essa fonte, movidas por objetivos religiosos. Primeiro, lá atrás, com Carlos Magno, criando centros de saber liderados pela Igreja. Depois, séculos mais tarde, a Reforma Protestante, que tinha como um de seus pilares a alfabetização de todo o mundo para que pudessem ler a Bíblia por conta própria. E aqui entra em cena a figura de Martinho Lutero. O material coloca um holofote nele porque essa ideia de tornar as escrituras acessíveis para todos mudou completamente o jogo. Mudou o objetivo da educação para as massas, sabe? Impulsionou essa noção de uma educação que deveria ser para todos. Mas aí, segundo o argumento que a gente está acompanhando, acontece uma virada de chave, uma grande separação. A educação começa a se afastar dessas fundações religiosas e essa divisão é vista como um ponto crítico na história. E aqui está o coração da crítica do material à educação moderna. A ideia é que, ao se afastar de uma visão de mundo bíblica, o sistema perdeu o que seriam seus valores absolutos, sua noção de verdade objetiva, e o resultado, nessa visão, é um conhecimento todo fragmentado, sem um propósito que una tudo. E para ilustrar o peso dessa crítica, a fonte usa essa citação do Douglas Wilson, que é uma frase bem forte, né? Ela mostra a urgência e a gravidade que os defensores dessa perspectiva enxergam no sistema universitário secular de hoje. E tudo isso nos leva para o conflito central. O material argumenta que não existe uma terceira revolução educacional acontecendo. Existem duas acontecendo ao mesmo tempo e competindo. É uma discussão que vai além de métodos. É sobre quem controla e qual é o propósito da educação. Primeiro, vamos entender um termo que a fonte usa para descrever a visão que domina hoje em dia, o tal do mundo VUCA. É uma sigla em inglês para volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Basicamente, é a ideia de que a educação precisa preparar as pessoas para um mundo instável, que muda o tempo todo, principalmente com a ajuda da tecnologia. Agora, olha que interessante esse slide. Ele bota as duas visões lado a lado. De um lado é uma revolução focada em tecnologia, em ferramentas, em métodos, no como a gente aprende. Do outro, uma revolução que foca em uma pergunta diferente. Quem deve controlar o aprendizado? E o objetivo aqui é restaurar uma base de fé, de verdade e virtude. Mas o material não fica só na crítica, não. Ele propõe uma alternativa bem concreta. Então, vamos dar uma olhada no modelo específico que eles sugerem para essa revolução centrada na fé e como isso funcionaria na prática. E aqui a gente vê o passo a passo de como isso funcionaria. É um modelo chamado de híbrido. O aluno se matricula numa instituição de ensino normal, credenciada, mas assiste às aulas online de dentro da sua igreja local, que vira uma espécie de campus. O conteúdo acadêmico de ponta é misturado com formação de caráter e mentoria de líderes da comunidade. Percebe? O ponto crucial aqui não é só o desempenho acadêmico. A proposta é formar a pessoa como um todo, com base num conjunto bem específico de valores. O foco é no caráter, no propósito de vida, no papel da pessoa na família e na comunidade. E essa citação, ela resume a ambição final do movimento que o nosso material de origem descreve. A ideia não é só influenciar a educação, mas mudar fundamentalmente o seu centro de comando, trazendo-a de volta para onde, segundo essa visão, ela começou. Certo. Depois de ver tudo isso, a gente chega na questão final. Afinal de contas, o que tudo isso significa? O que é que está em jogo aqui de verdade? O que essa análise nos mostrou foi uma visão que enxerga a educação secular moderna como falha e que propõe um retorno radical ao papel histórico da Igreja como educadora. É um debate entre duas visões de mundo completamente diferentes sobre para que, no fim das contas, serve a educação. E isso nos deixa com essa pergunta final que vai lá no cerne de todo esse debate. Qual é o propósito maior da educação? É dominar habilidades para a gente se virar num mundo cada vez mais complexo?
Ou é construir o caráter com base em verdades consideradas eternas? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir qual dessas revoluções vai moldar o futuro.